Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, ao vivo, diretamente da Galeria do Rock, da Rádio Rock. Rádio de Jordão aqui, os incentivadores dentro da Galeria do Rock. Galera, hoje é dia 26 de maio de 2023. Se você tá vendo esse vídeo no ano 2949, você acaba de assistir o episódio 20.033 dos incentivadores, aí você, por curiosidade, voltou lá para trás, 1000 anos atrás, para ver onde tudo começou. Bem-vindo ao ano 2023, galera. Eu tô aqui com Silvio Stagni, Júlio Bessa. Júlio, mostra aí a potência desse podcast aí, a quantidade de câmeras que a gente tem aqui para capturar todas as nuances do podcast. Tá vendo aí, ó, o Júlio trocando, brincando aí com os botões. Tá vendo, galera? Você está nos Incentivadores, podcast que nasceu para ajudar você a começar, continuar, criar, empreender, produzir, inventar, terminar, ajudar você a avançar. Cada episódio, a gente traz aqui uma pessoa que vai incentivar você a fazer alguma coisa de alguma maneira, em alguma indústria, algum segmento, em alguma profissão. E o cara que está aqui é um incentivador aí, que vai incentivar vocês aí a fazer as coisas acontecer. Esse aqui é o episódio 86, né? 81. Episódio 81, galera. Se você não viu os anteriores, assiste os anteriores aí, é um mais legal que o outro. Já tem umas 120 horas gravadas aí de conversas com a galera. Você pode assistir no YouTube, olhando a nossa cara, ou no Spotify, Android, Apple Podcast. Está disponível aí na sua plataforma de podcast favorita. Podcast que esse que é incentivado aqui pela São Lucas. Você está vendo o logo da São Lucas aqui embaixo, ó? Tá passando. A São Lucas é uma contabilidade de São Bernardo do Campo, do Leandro Bueno. Se você tem uma empresa que tem uma contabilidade, que tem um contador, que se você encontrar ele no shopping, você não reconhece, porque faz 5 anos que você não vê ele, porque ele só manda boleto e DARF para tua empresa. Troca esse cara ausente aí pelo Leandro Bueno, São Lucas, contabilidade presente, antes, durante e depois, hein? E vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar. Nem mais, nem menos. Inclusive, para conhecer o Leandro, fala aí, Leandro, se você estiver assistindo, beijo. Beijo para São Bernardo. Minha terra. Terra do Júlio Bessa. Tua terra? Não, né? Não. Terra de São Paulo. São Paulo. São Bernardo em franco crescimento. Leandro deve estar assistindo nesse momento, aí os incentivadores. Para você conhecer o trabalho dele, entra aí no YouTube, procura Leandro Bueno, você encontra ele. Certo? Galera, o entrevistado de hoje, desse episódio aqui, mostra aí, Júlio. É o galã Silvio Stagni. Silvio, bem-vindo. Obrigado, meu. Quem vem aqui ganha uma palheta. Legal. Eu não tenho cartão de visita, eu tenho palheta de visita. eu dou a palheta quando eu vou em cliente e tal. Pô, legal, diferente. Para incentivar as pessoas a tocarem. Boa. Um violão, uma guitarra, Continua tocando? um ukulele. Eu tô tocando. É. Lembra? Opa. Aniversário da sua filha. Não, dos 15 anos? Dos 15 anos. Na hora que ela foi editar o filme, quase que eles tiraram do filme. Na verdade, ficou só na versão que você vê, né? Na versão eu acho que sim. A versão para todo mundo não tem eu. Ela fez uma versão que tem eu. Deve ser isso mesmo. Tinha um limite, né? Aí não, tira quem aqui? Tira meu pai. Vocês não sabem, o cara apareceu no palco ali, no teto do palco, na verdade. Um negócio meio diferente lá. E mandou bem. No mezanino, né? Mezanino, né? Ficou bacana. Ensaiei a noite inteira para tocar. Na festa de 15 anos da minha filha. John Legend. All não sei o que, esqueci o nome da música. Silvio Stagni. E aí, meu amigo? Quem é o Silvio Stagni? Stagni. Stagni vem da onde? Vem da Itália. Meu pai chegou no Brasil aqui com uns 23, 24 anos. Teu pai? Meu pai. Foi contratado por uma empresa aí, fez um contrato de 2 anos com a Vilares. Vilares? Lembra da Vilares? Vilares, elevadores. Ele era o que na Vilares? Ele começou como... Ele era engenheiro, formado na Itália. Pós-guerra, a Itália... Ele falava assim, mamma mia, vamos aí, Júlio! Era do norte. Acorda, Júlio! É mais discreto, esse é do sul. Mais calmo? É mais calmo no norte? Mais calmo, né? Mas fala muito calmão? Ou... Não. Não? É mais
Sereno. mais sereno. E aí ele veio Você para ficar fa- 2 anos e ficou 42 anos, cara. Você acredita? Na mesma empresa. Na Vilares. Na Vilares. Vilares existe ainda? Não, acabou. Terminou? Terminou. Mas elevador ainda tem, né? Foi comprada, meu. Foi comprada pela Schindler, que era o concorrente deles. A Schindler é de fora do Brasil? Vilares era brasileiro. Vilares é brasileira. A Schindler é gringa. Schindler é gringa. Deve ser, sei lá, Suíça, alguma coisa assim. Aí os caras chegaram e onde tem dois, sai um. Ó, Jordão, sou engenheiro de formação. Nunca trabalhei em engenharia, nunca. Primeira vez que fui procurar emprego, quando eu cheguei para entrevista, lá estava minha classe inteira na mesma entrevista. Eu olhei aquilo e falei, puxa, Todo não vai mundo dar viu certo. o anúncio na Não faculdade. tinha, né? Não tinha emprego. Me formei em 80 e pouco, não tinha emprego, né? Apareceu um, foi todo mundo, pô. Aí eu olhei aquilo e falei, não dá, não, meu. O cara que tirou nota mais alta foi o que foi contratado? Cara, nem sei. Eu que não fui embora, cara. Todo mundo ali Estadão e foi. Você era o cara. Na época era Estadão, eu procurava no Estadão, né? Só tinha anúncio lá, né? Coisa antiga, né? E aí, sempre trabalhei em vendas e marketing. Então, sempre trabalhei ligado na tua área. E sempre na área de celulares, Mas como é que você foi parar? O cara de engenharia é meio. Você não era um cara de. Né? Você não era engenheiro? Bom, né? Não, o cara é bom, mas é. Não, diga assim: engenharia, teoricamente, é matemático, é exato. Aí, marketing e vendas, teoricamente, não é exato, não é matemático. Como é que você foi parar em marketing? Você já era de marketing e vendas, estava na engenharia? Não sem era. querer? Era um caminho meio complicado. Quando me formei, fui trabalhar no Itaú. O Itaú teve uma época lá que ele queria contratar engenheiros. Aí fui para lá. Cara, eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano só. Nos anos 80, só tinha faculdade de engenharia também, né? Engenharia, medicina e advocacia, né, cara? E uma outra aí. Eu tinha um amigo só que fez arquitetura. A gente sacaneava ele, mas ele tinha as melhores festas, viu, cara? Porque menina só tinha na festa dele, cara. Você fez engenharia onde? Fiz na Mauá. E aí fui trabalhar no Itaú, fiquei um ano no Itaú. E achei que eu ia conseguir fazer um MBA sem dinheiro. Então vendi o que eu tinha uma moto na época, vendi, fui para os Estados Unidos, comecei o MBA. Saiu do Itaú. Saí do Itaú, mas sem dinheiro. Foi fazer um ano sabático. Já, de cara. 20 anos de idade, tá cansado. Um ano de Itaú me cansei. Eu preciso de um tempo. Tem que olhar para dentro. E aí, cara, mas olha algumas coisas são. Aí voltei. Mas com a grana da moto você conseguiu? Fiquei um ano lá. Trabalhando, né, cara? Tive que trabalhar de tudo que era emprego que arrumava, né? Aonde? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu queria fazer UCLA. Fui lá sem dinheiro, achei que, pô, eu era você queria ser ator? E tal. Não, eu queria... queria sair da engenharia mesmo. Ficou lá estudando inglês. Aí voltei, Jordão. Voltei com uma vantagem que na época era uma tremenda vantagem. Falava inglês bem para burro. E aí me contrataram para ser vendedor para os Estados Unidos, uma empresa brasileira ligada a Vilares também, para vender peças de elevador para Westinghouse, lá em Nova York. Então eu falava inglês, eu fui o cara, né? E aí entrei na área de vendas. Que empresa era essa? Era associada ao Grupo Vilares. Acabou também. Acabou também. E aí, cara, fiquei uns anos lá. E aí um dia... Vendendo peça para fora. Peça para fora, cara. Nos anos 80. Nos anos 80. Não tinha e-mail ainda. Tinha e-mail já? Não tinha nem... Não tinha. Não tinha o Waze, cara. Chegava lá em Nova York, abria o mapa lá e olhava onde é que você ia, meu. Errava. Três meses depois. Mano, faz um pedido para mim. Mano, você... Não, tinha Telex. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 80, tinha Telex. Não era Telex falava? Tinha, mas não. Era Telex lá? Eu peguei. tinha fax. Não, tinha Telex também. Uma máquina assim, caminhando. Uma Negócio fitinha. grande. Fitinha. Eu não sei por que ela mandou aquilo lá. Tinha, na Brasil. 87, a mina digitava. Aí apareceu o fax do lado. Isso aí. Mas o fax durou pouco, né? Surgiu o e-mail e acabou com o fax, né? Então você ia até os Estados Unidos para vender. Mês sim, mês não. Você tinha quantos Era anos? um glamour enorme, né? 25, 26 anos. Naquela época ninguém ia para os Estados Unidos, cara. Eu ia mês sim, mês não. Top, né? Porra.
Um dia, o dono da empresa fala, pô, Silvio, viajei aí, do meu lado sentou um velhinho, cara simpático pra cacete. E ele falou que vai começar um negócio no Brasil aqui, mas eu não entendi o que que é. Liga pra ele. Aí eu ligo pro velhinho lá, o cara mora em Chicago. O cara começa a me explicar que vai começar no Brasil um tal de celular. Eu devo ter feito alguma pergunta errada, várias perguntas erradas. O cara falou, bicho, você não quer vir aqui pra Chicago? Eu te mostro. Aí, falei com meu chefe lá, preciso ir pra Chicago. Mais uma viagem. Logo ali, E era caro as viagens, né? Porra, cara. Pô, bancavam você. Aí fui encontrar o velhinho, achando que eu ia na casa dele lá, pô, comer um hambúrguer lá no deck ali, a cervejinha e tal. E o velhinho era o dono da Motorola. Quem era o velhinho? O dono da Motorola. O filho do dono, na verdade. O dono já tinha morrido, era o filho do dono. E aí o cara me explicou que no Brasil ia começar um tal de celular e que eles precisavam de um representante aqui no Brasil. Já tinha celular nos Estados Unidos? Já. O Brasil isso é 1990, Estados Unidos é 75, os Estados Unidos já tinha um tempo. E que era muito pouco difundido, era muito caro. O StarTAC? Não, o StarTAC é depois. Da Motorola. Da Motorola. Vendi muito. Na época, nesse momento, você estava conversando com ele, o celular dele era aquele negócio grandão. Tinha o grandão e estava começando o MicroTAC. Lembra do MicroTAC? O MicroTAC é o antecessor do StarTAC. Lembro. Você é velhinho também, né? 53. Corpinho de 30. Pegou tudo isso, né? Peguei o Telex, o fax. Achava o fax sensacional, um negócio incrível. Saía as imagens e tal, coisa surreal. Revolução, né? Revolução. Porra. Durou pouco. E a gente montou a Motorola no Brasil. Então eu fui o primeiro funcionário da Motorola de celulares no Brasil. Já tinha a Motorola aqui? Não, nós montamos. A Motorola começou fazendo celular? Não. Não. No Brasil, não. Lá fora? Lá fora, sabe o que significa Motorola? Cara, essa você não vai matar nunca. Motor. É isso aí, começou bem. Com o quê? Olha aqui para a galeria do rock. O que é Motorola? Motor com vitrola, pô. O cara inventou... Fazer o vitrola, eles inventaram a vitrola? Não, o cara inventou o som para carro. Que hoje é simples, né? Se qualquer coisa toca dentro do carro, na época não era. Você precisava desmontar o carro inteiro para montar o som. Então ele deu o nome de Motorola, motor com vitrola. Quando você assistia aqui esses filmes antigos de gangster, o gangster, por algum motivo, sempre para em umas garagens. Sim. E olha aqui do lado de fora, tem sempre um neon escrito Motorola. Que o cara tinha que levar o carro lá para instalar o negócio. O rádio do carro. O rádio. Aí o rádio do carro foi inventado pela Motorola. Em 1800. Isso é de 1929. Foi o pai desse velhinho? Desse velhinho? Né? E aí, quando começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pega as empresas e para cada uma ela foi e falou assim, olha, você sabe fazer isso, me ajuda. Então, para a Motorola, eles foram e falaram, cara, você sabe fazer rádio. Preciso de um rádio para os soldados. Aí a Motorola foi para rádio de comunicação. Rádio sem fio. Rádio sem fio. Cara, então... Aí inventou o rádio sem fio. Aí inventou o rádio sem fio. O radinho que eu escutava o Corinthians nos anos 70? Não, os Walk-Talks. Corinthians, você não escuta mais, tá mal, né, cara? Walk-Talk? Não, Corinthians. Tá mal, nesse momento tá bem mal, né? Não, os Walk-Talks. Então, foi a Motorola que desenvolveu para os soldados irem para a Segunda Guerra Mundial e conseguirem se comunicar. E daí veio o celular. Então a Motorola está há muito tempo nesse negócio. A Motorola inventou o celular. A Motorola foi a primeira a fazer um celular comercial. O celular... Por que chama celular mesmo? Porque você tem umas antenas na cidade inteira, cada antena cobre uma célula, um espaço. Então por isso chama celular. Se refere ao espaço que cada antena cobre. Tem antena em todo lugar aqui, a cara. Célula, o espaço área... geográfico é isso aí. Que a antena cobre. É isso aí. Aí virou celular. Legal. E pegou, né? Já que pegou. Pegou, né? Não é um aparelho, né? Bizarro, é engraçado, né? Então, aí tinha aqueles grandões, tinha o MicroTAC. E aí, Jordão? Aí você trouxe a Motorola Brasil. Aí nós trouxemos a Motorola Não Brasil. tinha marca no Brasil. Não tinha celular no Brasil. Começou em 1990. Não tinha o Walk-Talk aqui. O Walk-Talk tem muito tempo, né?
E aí trouxemos a Motorola ao Brasil, e daí eu passei a minha vida inteira sempre no mercado ligado a celular. Depois de Motorola, fui Sony, depois fui Samsung, Lenovo, então estou sempre nesse mercado. Então, mas para aí, volta no tempo aí. Quem que te ensinou a vender? Quando você estava nessa empresa, que o cara te contratou para você vender para os gringos peça de elevador. Quem que te ensinou a vender? Ô, Jordão, eu aprendi na marra, cara. Mas eu tinha um cara do meu lado, na verdade eram 3 vendedores. Eu era um dos 3, eu era o mais novo. E os outros 2 eram malandro pra cacete. Então eles me ensinaram muito. Lembro até hoje, cara, um dia eu liguei pro gringo lá, eu dei o preço lá do que ele tinha me pedido, e eu perguntei, você gostou do preço? A ligação comia margem, né? Ah, acabava com a margem. Termina logo essa ligação. A margem era alta, né, cara? Tinha que ser muito alta para cobrir a margem era alta. O custo da ligação. Ô, Jordão, sabe quanto eu vendi o celular quando lançou aqui em 1990? Qual deles? Aquele Microtac. $5.000. Cara, hein? E o cara que tinha pago $5.000 tinha pago $20.000 na linha. Então margens eram boas, né? Que ano era isso? Foi isso? 1990, 91. Então, cara, eu aprendi na marra. Custava $5.000, porque vocês queriam lucrar muito, dava para vender mais barato. A produção era muito pequena. Era produzido aqui? Já era produzido no começo, aqui? não. Era importado? Não. Era importado, aí veio uma lei no Brasil que dava proteção fiscal se você produzisse aqui. E foi o momento que começa a produção aqui no Brasil. Quem foi o primeiro cara que comprou? Os primeiros? É pessoa física ou jurídico? Nós montamos um stand numa feira de informática lá no Rio de Janeiro. Só tinha 2 caras vendendo. Motorola Codex, Fenasoft, Rio, não sei o quê. Que ficava na Barra. Era a feira Sucesso. mais importante de informática que tinha na época. Tinha 2 stands, cara. Tinha o da NEC e o da Motorola. Eu estava na Motorola e tinha um cara da NEC ali. Ainda postamos a cerveja. Quem vendesse primeiro, o outro tinha que pagar a cerveja. Eu vendi primeiro, o cara pagou. Na feira ali. E apareceu um cara lá, lembro até hoje, chama Geraldo. Rufino? Geraldo, era da Guanaplast, uma empresa carioca lá. E ele comprou. E aí todos os amigos compraram. Dentro da feira? Dentro da feira. Lançou na feira? Lançou na feira. Naquela época, você vai lembrar, as feiras tinham, você montava o stand, você montava um bar no stand. Sim. Pô, os caras beberam a noite toda. Toda noite tinha... Happy hour lá. A segunda-feira italiana, terça-feira francesa, quarta-feira americana. Tinha um cardápio temático. Passou por isso, né, legal? Passei. Ficava lá até 2 da manhã. É isso aí. Fenasoft. E esse cara, durante uns 10 anos, ele me ligou, Jordão. Me ligava, falou, Silvio, aqui é o Geraldo, seu primeiro cliente. Porra, me arruma isso, me arruma aquilo. 10 anos eu cuidei desse cara aí. E aí começou, cara. Na época, se você quisesse o celular, eu mandava um vendedor no teu escritório. Se ele voltasse e tivesse vendido, a gente tocava o sino. Tocava o sino, cara, uma comemoração. E o sistema? Como que andou? Como é que andou junto isso aí? Como é que quem colocou as antenas, né? Quem levantou o sistema? O governo fez uma licitação. Depois que vocês se instalaram? Não. As coisas aconteceram juntas. A gente sabia a data da licitação do governo, quanto tempo ia demorar para implantar, então a gente sabia que em dezembro de 90 ou 91, se não me engano, ia lançar o serviço. Quando o velhinho te procurou, ele já sabia que estava em curso a implementação das antenas no Brasil? Porque a Motorola também vendia, na época, essas antenas. Então ela sabia onde é que tinha licitação, que ela participava das licitações. As antenas eram importadas? Era tudo importado. Tá? Ainda é? As antenas, acho que grande parte. Quem faz as antenas? Hoje, Ericsson, Huawei. Essa briga aí que você vê, se pode entrar Huawei ou não no Brasil, é isso aí. São as antenas, basicamente. Quer dizer, o inventor do 5G, 4G, 6G é o fabricante da antena. É o fabricante da antena, basicamente. Aí por isso que fala a Huawei é... Por isso que eu ouço... Por isso que tem muita história da Huawei, né? Chinesa que inventou a antena e que vai botar as antenas, que vai capturar nossos cérebros e não sei o quê. Espionar. Né? Espionar a gente. O Trump, não sei se é verdade ou mentira, mas ele disse que tem vazamento de informação, que então a gente não pode aceitar a Huawei no mundo, né? Não aceitou nos Estados Unidos. Uma briga de cara grande. As maiores do mundo são quem? Huawei? Deve ser de antena, deve ser Huawei. Ericsson,
é muito grande também. Nokia, continua fabricando de antenas. Devem ser os 3 maiores hoje. E no Brasil, qual é a antena que prevalece? No Brasil é Ericsson e acho que a Ericsson deve ser a maior hoje. Aqui no Brasil há muito tempo. Tem umas Huawei já por aí. Tem Huawei por aí. E quem instala é o governo. Tem antena particular? Não, as antenas são todas particulares. Quem instala é a Vivo, a Claro, a TIM, não é o governo. Tem nada a ver com o governo. O governo licita a faixa de frequência. Para você falar no teu celular, a voz passa por uma faixa de frequência. Essa faixa de frequência tem uma licitação, e aí vai a Vivo, Claro, TIM, eles concorrem, compram uma faixa. E aí eles conseguem fazer funcionar. Instalam as antenas e conseguem fazer funcionar. Aí voltando à história, quem se aprendeu na marra? Aprendi na marra. Tive que, com esses dois aí, dava umas dicas. Apanhava, né? Você não terminou a história, batiam, não. Né? Aí, naquela época não tinha mimimi, né? Não tinha mimimi. Para de falar errado, moleque. Não, e outra coisa, cara, tinha que vender nos Estados Unidos, em inglês, né? Mesmo que eu falasse inglês, aí a briga é mais difícil. E o que me fez aprender também, Jordão, é que quando você vai para os Estados Unidos vender, você está sozinho, né, cara? Você não tem 3 caras junto com você ali para te ajudar, né? A passagem é cara. Você é sozinho? É sozinho. Porra, é caro o negócio. Obrigado. Então aprendi muito na marra. Mas, Jordão, estudei a vida inteira, tá? Então... O quê? Produto, vendas? Estudei tudo, cara. Fiz mestrado no Brasil, fiz mestrado nos Estados Unidos. Então, sempre... Estava estudando. A parte acadêmica eu acho muito importante. Então, sempre me dediquei bastante. Eu acho que a combinação da vida com a vida, teoria. Das oportunidades que eu tive, né? Uhum. Porque, no fundo, cara, a vida, ela te dá um monte de coisa de graça, né? Então, te dá a tua saúde de graça, né? Você não fez nada por ela, né? Uhum. Te dá, tua inteligência de graça e te dá oportunidades de graça. Cabe a você aí conseguir ou não pegar essas oportunidades. Então, tive muita oportunidade na vida. E por que será que você teve muitas oportunidades na vida? E aquele cara que está ali embaixo, ali, deitado embaixo do papelão, ele acha que não teve? Por que será? Por que você acha que teve? Não, Jordão, acho que é uma questão de 3 coisas. Primeiro, uma questão de sorte. Então, cara, ter nascido... Tem sorte na vida mesmo, né? Existe, né? Pô, nascido com saúde. Nascido com inteligência. Nascido numa família que meu pai prezava a educação. Então, pai, vou estudar engenharia na Mauá. Era caro para burro. Vai. Pai, quero fazer mestrado na UGV. Vai. Então, porra, tive sorte, né? Ele te ensinou italiano? Ele falava italiano? Cara, ele falava português. Ele era italiano, mas ele queria falar português, então... Não se falava italiano na sua casa? Não. Você não aprendeu italiano? Eu aprendi porque eu estudei. Mas com ele falava em português. Então, cara, primeiro ponto, tem sorte, né? Pô. Sua mãe é brasileira? Minha mãe é brasileira. É, por isso que ele ficou também. E ele trabalhava numa empresa brasileira, então tinha que falar português. Então tem a sorte. Segundo, tem a tua atitude, né? Pô, você levantou de manhã e saiu pra briga ou você estava cansado hoje? Né? Sim. E o terceiro tem o quanto você se prepara. Acho que é uma combinação das 3 coisas. Então o cara lá embaixo, não sei o que aconteceu. Resumindo, não sei o que aconteceu. Então, essa sua atitude de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio, você acha que veio de onde? Talvez do seu pai, de sua mãe? Eu acho que na tua vida... Foi se formando, você não era bem assim? Você já chegou a ver ele meio vazio? Sim. E aí você começou a ver que está cheio? Você acha que foi com o tempo? Jordão, eu acho que você começa a perceber que você não tem opção para não se olhar dessa forma, né? Porque o cara que achou que perdeu, já perdeu, né? Sim. Então, você toma uma porrada na vida porque você entrou já caído, né? Você, torce pro Corinthians. Entra em campo. Vai jogar com quem esse final de semana? Nem sei, viu? Então, mas já entra caído, né? Tá caído. Não, então, o Corinthians, ele ficou 23 anos sem ganhar nenhum título. Né? Ficou. Eu nasci em 69. Eu vi o jogo de 77. Eu vi aquele jogo lá, Basílio, 77, tá, 1-0.
E eu já era corintiano antes. E aí, desde 5 anos de idade. Por 2 anos, o Corinthians não ganhava nada. E aí, meu avô, meu pai falava que era um time que não ganhava nunca, né? 23 anos. Então, isso aí acho que me ajudou, assim, a torcer para o Corinthians me ajudou a ser uma pessoa resiliente, sabe? Porque não ganhou nada. E por que você virou corintiano nessa época? Porque é difícil virar corintiano ou qualquer time na época que não ganha. Então, foi... Meu avô foi uma influência, assim, ele gostava muito. Ele era São Paulino, mas ele achava o Corinthians, ele tinha simpatia pelo Corinthians, porque não desistia, porque a torcida era fiel, era dos pobres. Eu sempre gostei dos underdogs, assim, da galera periférica, assim. Eu sempre me identifiquei com isso, né? Não sei de onde veio. O rock é um som alternativo, eu gosto de tatuagem, é um negócio alternativo, eu gosto de surf, era alternativo, eu gosto de correr na rua, era um negócio alternativo, eu gosto de ler, era alternativo, eu gostava de Star Wars, na época era alternativo, não sei, eu sempre gostei das coisas meio alternativas, né? E o Corinthians parecia também, São Paulo era grande, Palmeiras era grande, Santos era do Pelé, o Corinthians era um time ali da Zona Leste, dos pobres, e não tinha nem estádio, e não ganhava nada. Era dos pobres, favelado, dos negros, é meu, então. Sou eu esse aí. Me identifiquei, acho que, com essa história. E teus filhos são o quê? Corintiano? Não era, né? Ficava teimando, a Bibi fica teimando que não era, que não sei o quê. Mas eu vou lá, boto no funil, não desisto. Funil de vendas, né? Jogo no funil e vamos aí. É isso aí, cara. Vai falando. Eu fiz também. O Xande, o último jogo que eu fui com o Xande lá na arena, foi com o Palmeiras, empatou, e ele ficou gritando o tempo todo, saiu sem voz, né? Eu já tô na outra fase, assim, né? Fico lá, e ele xingando todo mundo, xingava o jogador, xingava o juiz, xingava 90 minutos gritando, com 15 anos de idade. E o Gabi com 11 também, gritando. Vidradão. São vidrados. Não eram há alguns anos atrás, agora virou. Vidrado, assim. De ficar falando o tempo todo. Não, mas esse negócio de fazer o filho virar o teu time... É fundamental. É uma campanha de vendas. Essencial. É uma campanha de vendas. Cara, eu fiz... Imagina. Eu torço pelos pais para eles conseguirem. Você imagina se você torce o Paysandu, espero que seu filho seja do Paysandu. Para que você possa viver essa experiência que às vezes eu posso ter, de ir no estádio com meu filho. A experiência dura... É uma conexão. Dura 8 horas. Parar, carro, é metrô. No caso, né, da gente, vai de metrô. Se não fosse isso, eles não iam conhecer o metrô, né? Conheceram o metrô por causa do Corinthians. Vamos lá de metrô. Baldeação, não sei o quê, metrô, vamos lá apertado mesmo. Aí, para demorar, inclusive. Não é para ir rápida, é para demorar. Que demore 8 horas isso aqui. Por 8 horas, a gente só vai falar do Corinthians. Vai ter uma conexão entre a gente. Isso aí. E quando termina essa conversa, e aí a escola, e aí a menina, e aí não sei o quê, e aí não sei o quê. O fato tá junto. Tá junto por 8 horas. Eu fiz meu filho virar santista numa época que o Santos não ganhava. Agora mudou, né? Tá ganhando? Tá, muito. Não, quando a gente se conheceu há 20 anos atrás. Futebol de botão ganha bastante. Eu conheço o Silvio há uns 17 anos já. Uns 18, uns 16 anos, né? Bibi tem 18. Você lembra como é que As a gente nossas conheceu, filhas né? se conhecem, eu lembro. Na piscina. Na piscina. Eu lembro. A gente se conheceu na frente daquele escorregador. Esperando as filhas saírem as filhas caírem, descerem do... Não é escorregador, como é que chama? É um tobogã, né? Elas descerem do tobogã, né? Não, mas, Jordão, eu fiz meu filho virar santista, né? Que não é fácil. Não era fácil. Não, hoje também não é fácil, na época também não era fácil. Há 10 anos atrás estava ganhando, né? Tem épocas. Mas levei o cara para Vila Belmiro, fiz de tudo, né? Toda aquela campanha, esse é o Pelé, aquela campanha, e ele virou também. Hoje menos, mas também virou, durante um tempo, era fanático. E aí o Santos chega na final do Mundial. Santos e Barcelona. 5-0, né? 4-0, para. E aí, porra, vamos pro Japão, né? Foi, verdade. Aí você passa uma semana com teu filho no Japão. Aí quando alguém fala, porra, 5-0, eu nem lembro o placar, porra. O placar nem
Era o de menos ali, pô. Uma semana Sim, aí, com o você filho, né? viajando sozinho, num lugar diferente. Então, o futebol é fundamental e é uma campanha de vendas. Se você não faz essa campanha de vendas, você perde essa venda aí tranquilamente. E fica chato, né? É, toda venda. Eu falo assim que a gente sempre vai ouvir o não. É sempre não. Nunca é sim. A gente tem que... Vários não. Né? Não, o primeiro é não. Sempre é não. Não esperem ouvir o sim. É milagre ouvir o sim. É 1 em 1 milhão, né? Que clica e compra, né? A taxa de conversão na internet ainda é 1%, né? É muito baixo, é 1%. É sempre não. Ou é não agora, ou não depois, não vou ver, não sei o quê. Então, já tem que ir preparado para a segunda parte, né? Já planejado o que você vai fazer. Ele vai falar não. E aí? Vai falar o quê, né? Não, e o vendedor, ele não pode achar razoável o argumento do cara. O vendedor que chega, não, ele não comprou porque realmente as condições... Puta, você então achou razoável o que o cara te falou. Então não é vendedor, né, cara? Sim. Porque o cara vai ter sempre um motivo para te falar que por que ele não pode comprar agora. O vendedor não pode aceitar a razão. Sim. E como que o vendedor deve debater essa razão? Cara, eu acho que primeiro, O que escuta? primeira questão de resiliência. Se o cara não tem resiliência, bicho, não adianta, não consegue vender. Segundo, é uma questão de disciplina, não. Hoje, se você não tiver uma disciplina com o teu cliente, se você não acessá-lo de forma recorrente, se você não souber o que ele precisa, se você não tiver essa disciplina, que isso é um trabalho, né? Sim. Muitas vezes faz um folclore de vendedor, que é o cara que vai lá e tem um bom papo. Não é. Você tem um trabalho preparatório, você tem uma resiliência na frente do cara que está vendendo. E hoje em dia, bicho, a informação é muito livre, né? Você tem que ser transparente com o cara também. Você não acha que essas características, disciplina, resiliência, as características humanas, as soft skills, né, que se fala hoje, você tem numa área, você demonstra numa área porque você construiu numa outra área. Tipo, quando eu te perguntei assim, de onde você acha que você viu o copo cheio meio vazio? E não sei de onde foi. E aí eu ia comentar com você sobre o esporte, né? Que eu sei que você gosta do Santos, fanático e tal, adora e tal. Será que foi daí? Sabe, você viu? Porque no esporte, eu vi a minha resiliência, a disciplina minha veio daí. Eu, na escola, era do time de vôlei, do time de futebol de salão, eu corria, jogava xadrez, aí tinha que treinar 4 vezes por semana, tinha que não sei o quê, tinha que chegar lá com a meia erguida, não sei o que lá. Às vezes eu era reserva, às vezes eu fazia besteira na frente de todo mundo, não podia chorar, ficava no banco, ia para frente, era titular, banco. E ainda eu admirava o Corinthians, não sei o que lá. Você acha que... Eu acho que o esporte traz resiliência para cacete, né? Eu tô misturando isso porque tem gente que precisa contratar gente, né? Contratar um vendedor, não sei o quê, e contrata errado, né? E aí eu costumo dizer assim que na hora da entrevista, porque o vendedor tem que ser resiliente, né? Faz pergunta sobre a vida pessoal da pessoa, né? Porque se ela tiver uma história de resiliência na vida pessoal dela, ela levou 12 anos para construir uma casa, construiu com o dinheiro dela e tal, ela pode ser que essa pessoa tenha a resiliência necessária para ser vendedor, né? Bom, porque a pessoa não vai aprender resiliência vendendo, né? Se ela não construiu antes, ela não vai ter na hora aqui, né? Que precisa, vai acochambrar, né? Acochambrar, galera, alguém sabe o que é isso? Pergunta pro Google aí. Quando você... Ninguém sabe, não. Não sabe, não deve saber. Outro dia eu falei pra minha filha esmirilhar. Ela falou, o que é isso, pai? Esmirilhar. O que será também que é esmirilhar, né? De onde veio esmirilhar? É de milho? Não, sei lá. É do esmiril. Você passar no esmiril, assim. Passar no esmiril, é isso aí. Esmirilhar. E acochambrar também, até hoje não sei de onde veio. Acochambrar. É de fazer nas coxas. Que não pode mais, né? Já tá proibido falar isso, então... Acochambrar? Se é nas coxas, não pode mais falar. Fazer nas coxas não pode mais falar. Por quê? Não é legal. Porque fazia charutos cubanos nas coxas das mulheres. Assim. Tem um... Nossa, nem sabia disso. Machismo aí. Não pode mais falar, né?
Não é mais de bom tom falar. Tá vendo só? Mas, cara, você surfava. Surfar é um exercício de resiliência fenomenal, né? Tem que ficar sentado lá no fundo, esperando a onda, bicho. Eu jogava futebol na rua, né? Esse era exercício de resiliência. Que na hora que você ia fazer, chegar perto do gol do adversário, vinha um carro. Cara. Aí pera aí, para tudo. Aí tirava o gol, o carro passava. Aí tinha que estar todo no mesmo lugar. Ninguém se mexe. Aí eu tava com a bola aqui, aí o cara tava aqui, eu tava aqui. Aí os caras saíam. Aí os malandros aí davam dá uma mexidinha. Tipo, bater a falta. Ali, né? Quero bater a falta, sabe? O cara avançava. Quando voltava, tinha 3 caras em cima de você. Parecia. Ué, não tava assim antes. Parava assim. E a minha resiliência veio, porque eu adorava jogar futebol. E eu sou muito ruim. Resiliência era você olhar na rua, jogar futebol na rua e ver duas havaianas marcando gol e você imaginar que é uma trave, né? Você imaginava uma trave com uma rede. Isso é criatividade. A bola. Não, cara, no ângulo! Bateu no ângulo, o cara deu uma ponte. O cara deu uma ponte no meio da rua. Esfolou todo o braço para cair quando caiu no chão. E não tinha trave. Só que tinha na minha cabeça. Era no ângulo. Batia assim. Lembra nos anos 80? Que tinha uns caras que desenhavam os gols no Jornal da Tarde? Jeff Maia. Lembro. Lembra que eles... Lembro. Na segunda-feira saiu o gol desenhado, o esquema do gol desenhado. Lembra disso? Lembro. Eu achava isso maravilhoso. Maravilhoso. Eles estão vivos ainda, um deles. E os caras lançaram um livro aí dos gols, dos desenhos dos gols que eles faziam. Eu achava maravilhoso. Eu tinha um vendedor na empresa, saiu já, e ele vinha sempre com uma proposta, cara, completamente absurda. Do negócio? Ele vendia para um varejo grande aí, né? A gente chegava, tem essa condição aqui, tantas mil peças, nós vamos dar isso de desconto, ele vai pagar em 360 dias. E eu falo, você tá louco, cara? Porra, nem a pau. Aí ele ia embora. Ele ia embora? Embora. Passava umas 2 horas e voltava. Eu mudei um pouco a condição de pagamento. Esse cara é o maior vendedor que eu tinha. Ele ia voltar umas 8 vezes até que ele conseguia encaixar a proposta dele. É resiliência, né? Sim. O outro que eu dava uma... Mas você acha que ele chegava a falar com o cliente ou... Eu não sei, cara. Acho que ele vendia para mim e para o cliente, né? Ele ficava no meio de campo ali. Mas outros que eu dava uma catracada quando vinha, não voltava mais. Quer dizer, o cara cede na primeira vez, né? A tua vida foi muito Você teve esse período aí na Motorola, que era um fabricante, né? Mas foi muito no canal também, né? Foi sim. Principalmente canal. Varejo, né? Varejo e distribuição. Foi muito assim, vendendo algo que era meio comoditizado, né? Então, meio commodity. Virou, né? Virou commodity. Se você pensar há 20, 30 anos atrás, celular não era commodity, né? Porra. Desse dia no Rio, no primeira venda. Não, e as marcas eram muito importantes, né? Cara, hoje você tem um iPhone, né? Tem uma marca que tem valor, Samsung tem uma marca que tem valor, Motorola, e o resto se comoditizou até esse ponto, né? Então hoje é mais difícil vender. E hoje as margens são muito menores, né? Sim. Porque se comoditizou, as margens diminuíram muito. Como que se vende... O ponto que eu ia chegar é como que se vende valor num mercado que parece que tudo é commodity? É isso aí, é difícil. Cara, o que a gente faz? Ó, vou te contar a empresa que eu estou agora, que é exatamente esse o dilema que a gente tem todos os dias. Hoje nós somos um distribuidor. Qual é a empresa? Isso que A empresa chama-se Allied. Allied, né? Allied. 2 L's, né? Busca aí, Júlio, digita aí. O fundador queria... .com.br. O fundador queria que eu tivesse dificuldade nas recepções aí dos prédios, então ele botou esse nome aí, que as pessoas nunca conseguem entender o que é, né? O bom é que não deve receber muito e-mail, né? Os caras erram. Sempre erra, né? Os caras sempre erram. Vai lembrar que tem 2 L. Não lembra, porra. Sim, olha lá, é Alien. É Alien, ET. Olha lá, bem-vindo ao novo site da Allied. Esse é brasileira? É brasileira. Cara, Allied. Empresa de 22 anos aí, formada por 2 irmãos, e é o maior distribuidor de eletrônicos do Brasil.
Olha só, João, a gente Fica em São Paulo. Fica em onde? São Paulo. Paulo. A gente tem centro de distribuição em 5 lugares no Brasil. E desde janeiro, Vende para revendas. a gente Varejo. vende para o varejo. Lojas. É. Eletrônicos para lojas. Isso aí. Te dou um exemplo. Fala aí. Quem que tá assistindo aqui que deveria ligar para você para fazer negócio? Todo mundo que vende eletrônicos. Todos os varejos que vendem eletrônicos. Você faz faturamento direto? Para os varejos, sim. Não, se tiver um cara aí que quer abrir uma lojinha na internet para vender eletrônicos da casa dele. A gente vende, a gente tem muitos desses tipo, clientes. Tipo dropshipping brasileiro. O dropshipping é quando eu fico com estoque, você vende, eu entrego direto. Sim. A gente não faz o dropshipping. A gente te vende na tua casa lá e da tua casa você manda para frente. Tá. Então, ó, te dou um exemplo. Pegar a Apple. A Apple deve vender no Brasil para menos de 10 varejos. 10 CNPJs aí. Grandes CNPJs. É. Magazines Luiza, Casas Bahia, Fast Shop, Mercado Livre. Os 10 grandes ela deve vender. Nós vendemos, a gente compra da Apple e vende para 1.000 varejos no Brasil. Então, quando você for no Goiânia, no Novo Mundo, quem vende somos nós. Vai para Manaus, Bemol, somos nós que vendemos. Então a gente capilariza o que o fabricante faz. E eu tenho um concorrente, certo? Tenho mais de um concorrente, né, mano? Então eu chego lá no Novo Mundo para vender iPhone, vou lá vender o 14 Pro Max e meu concorrente vai vender o 14 Pro Max. E aí o nosso dilema é como é que a gente se diferencia. Sim. Porque senão eu vou ter que abaixar o preço. Se eu não tiver uma diferenciação para o cara, eu abaixo o preço. Sim. E aí? Então tem a parte do soft skills, que você mencionou agora há pouco. Do vendedor? De você ter um relacionamento com os caras. E o relacionamento te traz uma coisa. O cara te ouve. Ele não vai comprar de você se o concorrente tiver com uma oferta melhor. Mas se você tiver um relacionamento criado com base em respeito, com base em transparência, esse cara vai te ouvir. Teu preço vai estar ali na planilha. O preço está na planilha, mas ele vai te ouvir, Tá lá, ele vai abrir a porta, coluna vai te dar a chance C, de lá pelo fazer menos. o sales speech ali pro cara. E aí, como é que a gente tenta se diferenciar? Adicionando valor. Então, Qual o valor? por exemplo, CIA. CIA é um varejo que quer receber, ela não quer ter um centro de distribuição, ela quer receber loja a loja. Cara, é uma complicação você entregar em 300 lojas que estão dentro de shopping. Pô, a gente se virou e montamos Uma maneira. uma operação. um esquema logístico que entrega ponto a ponto. Cada shopping tem um horário, né? Um jeito de entrar, né? A Apple quer entregar os iPhones no lançamento, ela quer começar a entregar na meia-noite no dia do lançamento. Porque a data de lançamento é mundial, né? Sim. Então vai ser, sei lá, 10 de setembro. 10 de setembro, 000 horas, tem que começar a entregar. Começar a entregar. Você não pode entregar antes. Mas vai a partir da meia-noite. Tem gente trabalhando. A gente põe logística, Vai acordar mais cedo hoje. caminhões ali, ó. Se você é um influencer, um cara importante, cara, meia-noite, Vai tocar sua campainha. a gente avisa. Né? A gente avisa. Bicho, vou te entregar meia-noite. Pra não bater na casa do cara mesmo. Os caras ficam contentes, pô. Sim. Então, a gente traz soluções. Agora a gente trouxe uma solução de comprar o teu usado. Porque hoje, cara, Solução de vocês. solução nossa. Hoje você tem, sei lá, o Samsung Galaxy S22 que você comprou o ano passado, um telefone de R$8.000. Agora lançou o S23. Por que você faz com o teu telefone? Então, Tá pro filho. na Ou tua casa pra funciona sogra. assim? Geralmente é o contrário na minha casa. Na casa, o novo vai pro filho, o filho me dá o dele. Na tua casa Ah, não, na minha você casa. tá mais educadinho aí, né? Tô. Não, na minha casa o Gabi tem o iPhone 8, a Bibi, o Xande o 10, a Bibi o 12. É tipo assim, o meu passa pra Bibi, a Bibi passa pro Xande, que passa pro Gabi. É assim, não, os filhos têm o pior que o meu. Pô, o Gabi... O Gabi fica com o quinto. É. O quinto pra trás. Aí a gente começa a entender a Ana Richthofen, né? O pai que faz esse negócio com o filho aí, Ah! Quando crescer vai se vingar de mim. vai se vingar, bicho, se prepara. Eu pergunto pro Gabi assim,
tá bom o celular? Não, tá ótimo. E eles personalizam os celulares, e aí quando eles não querem trocar. Deu uma personalidade tão grande no celular que ele fica com receio de trocar. Trabalho. E dá trabalho. É. Prefere ficar com... Cada vez mais fácil. Eu vou bater um papo com teus filhos lá, que tá bem fácil passar um pro outro agora. Tal. Sim, é o backup, né? É. Não, mas aí trouxemos uma solução. Mas é então... engraçado essa coisa, né? Eu tô aqui com... Tô achando o iPhone 13 Pro Max top. Aí amanhã sai a notícia que saiu 14. Eu acordo achando que tá velho, né? É isso aí. O que é bizarro, não tá velho. É isso aí. Continua com a mesma velocidade. E por que agora eu acho que tá ultrapassado? Né? Eu nem vi o outro, hein? Eu nem comparei as velocidades. Eu acho que está ultrapassado. É bizarro, né? É a autoindulgência, bicho. Você precisa trabalhar com autoindulgência. E autoindulgência? Autoindulgência. Você sente que tem... Eu mereço isso, pô. Você precisa trabalhar com isso. Eu mereço. Mereço trocar. Mereço trocar. E continua assim, tá? Que a gente vive disso, continua trocando aí, que é importante. Não para não, né? Não para não. Não. Acaba o negócio. Você vende... Você fornece o setor eletrônico. Isso. O que sobrou? O eletrônico está onde hoje? Numa loja? Quais são as categorias que existem? Bom, nós trabalhamos... Porque o celular vem comendo todo mundo, né? É. Mas tem... Televisão? Televisão. Ainda tem. Tem. E vai continuar tendo. Vai continuar tendo. Está crescendo o tamanho dela. O Brasil é um mercado estável e tem um pico no ano de Copa do Mundo. Aí volta, Copa do Mundo tem pico, volta. Vende a mesma quantidade de televisão há bastante tempo. Mais ou menos. Vende 10, 12 milhões de televisões por ano no Brasil. 12 milhões de televisores por ano? No país de 220 milhões de pessoas? Quantos celulares está vendendo por ano hoje em dia? Vende uns 45 milhões de celulares por ano. Uma pessoa troca de celular de quanto tempo, em média? Piorou. Tá? Era 2 anos e vem crescendo isso. Está quase 3 anos agora o tempo de troca. E esse tempo de troca, quando é o telefone caro, é mais curto o tempo de troca, quando o telefone barato... Mais longo? Mais longo. Mas sabe por quê? Porque a tecnologia ela começa a ficar mais difícil de trazer disrupção. Sim. Então o cara... E os telefones estão ficando cada dia melhores. Então tua bateria agora não morre depois de 1 ano. Então dura mais. Eu sempre troquei o iPhone, né? Eu sou Apple Boy. Era Apple Boy, né? Eu sei, me lembro. Então, esse aqui é o iPhone 13. Eu não troquei pelo 14 e não tô chateado. Primeira vez que eu faço isso. Nós estamos com preço bom agora. Não, então... Arrasta pra cima aqui, ó. Assina a então, nota fiscal. O correto é comprar o modelo, por exemplo, agora, o 14, quando vai lançar o 15. É o ideal. Não, é o correto. Porque o 15 não vai ser muito melhor que o 14. O correto, né? Deixa lançar o 15, quando for lançar o 16, compra o 15, porque vai cair o preço do 15, vai ter algumas lojinhas aí mais baratas. E não é tão diferente assim, né? Você sabe que o celular tem uma relação com a pessoa diferente dos outros eletrônicos. Como ele está na tua mão o dia inteiro, a obsolescência dele te incomoda. O computador que está na tua casa, se ele é de 3 anos atrás, não te incomoda. Então, por isso, esse mercado é um mercado que tem muito mais troca do que os outros eletrônicos. Mas você perguntou o que sobrou? A pandemia fez o computador reviver. Foi? Você vende computador também? Vende computador. Notebook e desktop? Notebook, basicamente. Desktop, não, né? Não, caiu muito. Mas o notebook que era do trabalho, né? Ou você tinha um computador na tua casa, a pandemia fez com que fosse agora um computador por pessoa. Mudou a relação. Então o mercado voltou a crescer. Porque o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, Exatamente. o filho está na escola. Então... E vendo videogame, você joga game? Você é um gamer ou não? Eu tentei. Eu parei. Eu tentei. O Xande chama, o Gabi chama. Tem muito botão naquele controle. Não funciona. Eu aperto o botão que eles falam que é para tirar, ele anda para trás. Eu não acertei ainda. Precisa prática, né? Eu sou do Atari, né? Só tem um botão e um joystick, né? Só tinha um, né? Só dá para cá e para lá, né? A bolinha vinha. Agora PlayStation são vários botões, né? Eu não tenho essa sincronia aí, sei lá.
Mas eu já tentei. Mas você vende videogame também. Né? A gente vende PlayStation, Xbox, que são os dois principais do Brasil. Então é celular, televisão, videogame. Computador, videogame, impressora, aí todo tipo de acessórios, né? Recarregadora. No break, mouse. No break não, mouse sim. Então, cara, se você precisar, a gente Continua grande. tem 14 área de Pro, eletrônica. 14 Pro aí. Olha, é grande. O mercado de celulares no Brasil é 50 bi por ano. Então, televisão é 30 bi por ano. O mercado é muito grande. Sim. Ó, a nossa empresa, ela é a maior empresa de distribuição, mas é uma empresa de 7 bi de faturamento bruto. Então você vê o tamanho do mercado de eletrônicos no Brasil. Com 1.000 clientes. Com 1.000 varejos, com 3.000 clientes. A gente vende para a empresa também. A gente faz um pouquinho do que Tech Data fazia, um pouquinho. A gente tem 3.000 clientes, 1.000 varejos. Quantos funcionários? Nós temos 1.200 funcionários. Quantos vendedores? Todo mundo é vendedor, né? Ou você é vendedor, você está apoiando venda, cara. Não tem... Essa frase é boa. Repete pro corte. Repete pro Ou corte. você está vendendo ou está ajudando a vender, meu. Não tem outra profissão lá dentro, não. Nós somos uma empresa eminentemente de vendas. A gente não fabrica, Sim. certo? A gente compra o produto pronto. Cara, a gente compete, os nossos concorrentes têm o mesmo produto que nós. Então o que a gente faz é vender, bicho. Vender. A gente vende o dia inteiro. Quanto de treinamento vocês fazem lá? A gente tem a gente fala que a regra é a seguinte. Você vai ter 70% do treinamento trabalhando, 20% do treinamento fazendo coach com o teu chefe e 10% do treinamento estrutural. Então a gente tem um plano de desenvolvimento de líderes, tem planos de desenvolvimento de skills, a gente tem toda uma programação, a gente tem o que a gente chama de EducaLite, que é a nossa... EducaLite, que é a nossa plataforma, uma plataforma online física de treinamento de todo mundo. A gente tenta colocar todos os gerentes com o mesmo nível, com as mesmas ferramentas de coaching, de avaliação, como ter uma conversa difícil, como encarar um problema. Então a gente tenta trazer as ferramentas básicas para todos os funcionários. Numa plataforma. Mas a gente online. Deixa muito claro que às vezes as pessoas chegam com a expectativa de que vai ficar treinando metade do dia. Vai, mas de formas diferentes. O on the job é 70%. Você vai aprender. Vou te mandar lá vender para o Magazine Luiza, você vai aprender, bicho. Vai apanhar e vai aprender. Na marra, fazendo. Aprende. 20% vai ser o teu chefe, que vai te dar o coach, vai te dar o direcionamento, vai ter as conversas com você, te direcionar, e 10% você tem estruturado, você tem todo um programa. Então, uma parte que a gente que é obrigatória, você é obrigado a fazer determinados módulos, e depois a gente tem um conteúdo enorme que aí fica à tua disposição. Se você quiser na tua casa fazer um treinamento de Excel, a gente tem o treinamento de Excel lá. Então, dessa forma, a gente treina todo mundo, mas tem um pacote básico. Então, quero ter certeza que todo mundo sabe fazer uma conversa difícil. Como é que você faz uma conversa difícil? Tem uma metodologia. Como é que você fala com o teu funcionário? Tem uma metodologia. Então, a gente traz essas ferramentas. A gente investe bastante em treinamento. E tem uma obrigação de seguir uma trilha, um prazo? Como funciona essa questão da educação? Ano, você tem uma trilha. Galera, diferente. essa voz aí foi do Júlio Bessa. O Silvio Santos tem o Lombardi. Bora, galera, bora. Todo ano você tem uma trilha diferente. Então, no primeiro ano você tem uma trilha, no segundo ano você é obrigado a ir para a trilha seguinte. E a gente vai trazendo. Isso nos obriga a trazer novidade todos os anos. Porque as pessoas vão crescendo. Então, a gente vai trazendo novidades. Voltando a falar dos fabricantes, né? Dos eletrônicos. Em TI sempre se falou de IoT, né? Internet das coisas. Qual que é onde você acha que vai ter... Qual vai ser o próximo produto de consumo, assim, que vai ter a internet lá, um chip, um eletrônico nela, e que vai ser eletrônico, assim? Vai ser considerado um eletrônico. Deixa eu só falar um pouquinho do IoT. O IoT vai explodir agora, tá? Agora? 2023? A partir do 5G. 5G ainda não tá
Tá. A base instalada do Brasil hoje já é de uns 35%, 40%. Mas o 5G traz duas coisas para o IoT. Ele traz a velocidade da transmissão de dados, que é brutal, mas ele traz um outro negócio, que é a chamada latência. Ele tem uma baixa latência. O que quer dizer isso? Que a resposta é muito rápida. Então, para você ter um carro autônomo, você precisa de uma baixa latência. Então, um carro ali que não tem motorista. Atravessou uma pessoa na frente do carro. Ele tem que ser capaz de reagir muito rapidamente para não causar um acidente. O 5G traz essa velocidade. Então, se fala de IoT há muito tempo, mas o 5G é o que vai permitir que tudo tenha. Cara, aparentemente a próxima moda, Jordão, e aí não sei onde é que a gente vai parar, é o chat GPT, né? Sim. Esse negócio aí é uma loucura. Hoje eu instalei o aplicativo dele para iPhone. Foi lançado acho que anteontem. Já testou? Já testei, tá aqui, ó. Eu uso o chat GPT todo dia, né? É meu amigão, né? Inclusive eu brinco assim que trate bem seu chat GPT, porque a Skynet começou assim, né? Então eu trato ele bem, eu falo assim, ô chat GPT, tudo bem? Como é que tá a tua vida aí? Tá tranquilo? Seus amigos robô? Você pode me ajudar? Aí ele dá a resposta, eu agradeço, valeu, obrigado, viu? Obrigado, gostei da sua resposta. Quando os robôs se revoltarem, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de mim, falar, ó, esse cara aqui, ó, não ataca a casa dele, não. Esse é legal. Esse cara é nosso. Vamos manter ele vivo aí, que ele vai ser meu cachorro. Precisa contar pros custos, né? Ele vai ser meu pet. Mas eu trato bem, porque imagina o ChatGPT daqui 10 anos, o que vai ser? 5? Mas, Jordão, tem um maluco aí que a namorada dele morreu e ele alimentou o ChatGPT com tudo que ele tinha da namorada. Com os WhatsApp, foto. E ele conversa com a namorada. É muito biruta, né? É louco, cara. Isso é uma das... por isso que eu comecei esse negócio aqui, esse episódio falando, galera, você tá vendo esse episódio no ano 2939? Manda mensagem que eu tô vivo. Eu falo isso, eu solto os vídeos na internet falando que eu tô... Se você tá vendo no ano 2749, manda mensagem que eu tô vivo. Responde aqui que eu tô vivo. De alguma maneira eu tô vivo. Por causa das milhares... Eu tenho 1000 horas gravadas com a minha voz na internet. 1000 horas. Daqui 10 anos, essas 1000 horas vão ser um banco de dados absurdo, né? Então, daqui 1000 anos, meu tatara vai conseguir ganhar dinheiro com... pergunte pro Jordão. Aí o cara pergunta qualquer coisa lá e pega todas as 1000 horas gravadas, cria-se um texto, cria-se uma imagem minha e cria-se a resposta, baseada no que eu sei versus a tecnologia de um chat GPT, não é? E ó, vou te dar um... Ninguém morre mais. Ninguém morre mais. Mas vou te dar um negócio para você olhar aí, para você ver aonde que o chat GPT está chegando. A Microsoft está lançando um novo programa chamado Copilot. Eu vi. Já viu? Sim. Viu os filmes que eles colocaram? Tem no YouTube aí. Eu vi. Vi alguns aí. Não sei se eu vi os que você está falando. Ele fala com o chat GPT, fala assim, tá vendo essa apresentação aqui de resultados? Eu quero um PowerPoint aqui com 10 páginas. E ele faz o raio do PowerPoint. Bizarro. Não, você recebe um e-mail de alguém, ó, responde para mim aí dizendo que eu gostei. Aí ele, responde um negócio de 4 parágrafos, né? Com educação, né? Outro dia eu fui numa palestra da Microsoft. E aí a pessoa que estava contando sobre o Copilot disse que eles estão testando já internamente e que precisava dar um feedback para uma funcionária dela. Então conversou com o chat GPT, falou, olha, minha funcionária ela é bacana, faz umas coisas erradas, tal. Me dá um feedback dela aí. Diz que o chat mandou um texto, palavras bonitas, foi o melhor feedback que ela já deu para a funcionária. Não, mas a gente ainda... nosso papel vai ser a criatividade, né? Você pode olhar... Deve ter alguém olhando... deve ter alguém que vai testar o ChatGPT e faz uma pergunta rasa, aí recebe uma resposta rasa e fala, isso aqui não tem nada demais. Né? Aí vai um outro lá e... Né, eu tenho... Eu falo, meus filhos estão usando os 3, né?
Eu falei, já mostrei para os 3. Toda ferramenta que sai, eu mando para os 3. Os 3 estão usando. A Bibi está lá na faculdade de medicina, usa todo dia para estudar medicina. E o Xande estava com um problema lá em biologia. Xande, converse com o ChatGPT, cara. Ele é seu professor de biologia. Trata ele com educação. Explica direito quem você é, né? Ô, ChatGPT, eu sou um menino de 15 anos, 9 meses, eu não gosto de biologia, eu acho que eu sou chato, eu não consigo prestar atenção. Eu tô querendo estudar, eu vou pro PlayStation. Conta quem você é, abre o seu coração. Aí fala, como é que é osmose? Eu não tô entendendo. Você pode explicar de um jeito que uma pessoa de 15 anos, com 9 meses, que não gosta de biologia, consegue entender? Consiga entender? Pergunta desse jeito. E se você não entender, você fala, meu amigo, não entendi. Eu acho que você tem que... Faz conta que eu tenho 14 anos, então, vai. E explica para uma criança de 14. E eles estão usando, os 3 estão usando. Falei do iPhone já, baixa o iPhone aí. Baixa do iPhone aí. Ontem eu descobri uma planilha de um cara americano que fez uma planilha ele está atualizando a planilha, né? Tem lá 600 linhas a planilha, de 600 aplicativos de AI, né? Isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo e tal. Tem outro site que chama thereisAIforeverything.com. Tem 9 mil softwares cadastrados. Fala uma coisa aí, tá lá. E o negócio lançou há pouco tempo, né? O Steve.ai, ele cria vídeos a partir de textos. Você escreve lá, casal feliz, acabou de sair do casamento, eles estão de roupa de casamento, numa praia, caminhando, deserta, e aí o pôr do sol tá lá no fundo, e Frank Sinatra tá tocando. O bicho cria o vídeo. Parece o vídeo dos caras lá. E o outro que eu gosto é o... Esqueci o nome, mas é legal para e-commerce. Porque você fotografa um celular ou um caderno desse, você fotografa, sobra a foto com fundo branco desse caderno e aí escreve do lado, coloque esse caderno num ambiente escolar na mão de uma professora de 45 anos sorrindo com os alunos atrás dela. Aparece a mina segurando o caderno. Ou seja, nada é de verdade mais. Nada é de verdade. E você não fala, cara. Inclusive a foto da capa desse site é de uma blusa, né? Então tem a blusa fotografada com fundo branco e aí do lado. Coloca essa blusa numa menina num parque sorrindo. Uma menina de 35 anos sorrindo, cabelo moreno, não sei o que lá. Aí tá lá a menina vestindo a blusa. Não parece que é mocap, né? Não, a vantagem é que quando te pegarem fazendo alguma coisa errada, você fala, não fui eu. Não era eu ali, esse é o ChatGPT, porra. Boa, vai ser a boa desculpa, né? Não sou eu, não, nem a pau, né? Vamos trocar hoje esse telefone, hein? Não, essa... Antiguinho, pode aparecer aqui no podcast com Pode? o telefone antiguinho? Pode. Não, porra. Que lado você tá, meu? Mas você vê, ó, iPhone 13, ó como tá, ó. Novinho, sem capa. Sem capa. Eu não uso capa no celular, ó. Não tem nenhum risco, ó. Parece o 14 isso aqui. Péssimo cliente. Mas vocês não vendem direto, né? Então, eu te falei que a gente tem uma distribuidora, né? Mas a gente também é varejista. Então a gente faz... Tem loja da Laed? Não, tem loja da Samsung. Essas lojas da Samsung que você vê nos shoppings, metade das lojas Samsung do Brasil são nossas. A loja inteira? A loja inteira. Os funcionários? Tudo. Funcionário... Ponto, funcionário, estoque. A nota fiscal tá lá, a Laed. A Laed. Só quando é o único lugar que vai aparecer nosso nome é a nota fiscal. Então nós temos 130 lojas da Samsung e a gente tem loja online também. A Laed ou Samsung? Sempre algum outro nome. A gente tem. Você tem no Mercado Livre, você tem no online, você tem o chamado 1P e 3P, né? O 3P é o marketplace. Então você tem a loja da Apple, apple.com.br, a Apple que está fazendo a loja dela. Mas aí você entra no Magazine Luiza e dentro do Magazine Luiza, no marketplace, você encontra a loja da Apple. Quando você encontrar a loja da Apple, somos nós. Que opera. Então a gente faz marketplace para Apple, para Google, para Xiaomi, para HyperX. Então nós temos 37 lojas online. Então a gente tem essa parte de faturar direto para o cliente, para o consumidor final. Aquele benefício que oferece de comprar usado, você faz isso para todos os eletrônicos que vocês vendem?
televisão. Hoje é celular, mas a gente vai expandir. Chama Trocafy. Vai lá, E vai como lá. funciona? Então. Tem que ir aonde? Tem que ir no seu site ou em algum... Site. Não, site da Trocafy, www.trocafy.com.br. Trocafy? Trocafy. Como é? Vê aí, Júlio. Trocafy? Fy. Vai de- Ó, teve um cara de música Wi-Fi? que copiou a gente. Não, o Spotify, ele copiou a gente. Trocafy. Ele saiu um pouco antes que nós, mas copiou, a gente É, entrou com o Trocafy. 10 anos antes, né? Mas é detalhe. A gente já estava pensando. Trocafy.com.br. Aí você compra, tem os Apples, Tem? tem. O que a gente faz? A gente recebe, a gente compra Orgulho Apple. Nerd. Olha aí, legal. Põe Orgulho lá, Nerd, põe lá, opa, Júlio. tem. Tem iPhone lá. Tem. Então é uma loja de novos, De recondicionados. usados. Recondicionado. Não sacaneia, recondicionado. Você dá uma limpadinha, você faz o quê? Não. Vocês não abrem, né? Opa, abre. Abre? A gente garante hein, 80% da carga da bateria. Então a gente mede. Se o telefone que a gente comprou, a bateria tem menos de 80%, a gente troca a bateria. Troca o que tiver que trocar. Então, Pô, ele é- legal, hein? então por isso ele não é usado. Ele é um recondicionado porque passou por um laboratório que é aprovado pela Apple, tá? Aprovado pela Samsung, é aprovado pelo fabricante, o laboratório. No Trocafy tem de quais celulares de quais fabricantes? Todos. São recondicionados. Então Recondicionado. não tem o Boa, 14 boa. lá. Gostei. Ó, já aprendi, eu Já aprendo aprendeu, rápido. boa. Tem o 14 lá? Deve Hoje? ter. Alguém já recondicionou ele. Já deu uma devolvida. O Brasil tem a tal da lei do consumidor. E a lei do consumidor te dá direito ao arrependimento. 7 dias, ou 30. 7 dias. Então, você compra um iPhone 14, putz, mas não tinha na tua casa, você percebe que você se empolgou ali, você não, sei lá, não vai ter dinheiro para pagar. Ah, não sei. foi isso, né? Você comprou, chegou em casa e a mulher falou: o que você tá comprando isso aí? Exatamente. Devolve. Você essa, não me falou nada. Você não me avisou. devolve essa Devolve porcaria isso aí, aí, ó. porra. Aí o cara devolve. O cara, baseado naquela conversa que a gente teve no começo, o que ele tem fala que para a obedecer esposa? às mulheres. Sim. Lógico. iPhone Apple, aqui ó, Apple, iPhone 14 Olha Pro lá, meu. Max 128. Pro Max. 128 roxo, estou zerado. Estou 7.109,10 em 10 vezes sem juros. É metade do preço, eu acho. Quanto 30% abaixo. hoje em dia? Pro Max, 14 Pro Max. Vamos comprar um? Então, aí eu. Não, então. Mas aí eu. Categoria estou zerado. Categoria estou zerado é o cara que se arrependeu. Tem menos de 7 dias de uso esse telefone aí. Tem diferentes categorias ali? Tem. Vê quais são? Vê aí, Júlio. Estou zerado, sou como novo e tenho minhas marcas de uso. Esses somos nós, Legal. Não, a gente tem as marcas de Como uso. que é? aí. Como que é? O que representa cada um? Estou Que zerado, sou como novo, tenho minhas marcas de Estou uso. zerado, Estou zerado é o telefone que veio do arrependimento do consumidor. 7 dias. Ele é novo. Não deve nem ter usado. Não, e a gente não faz nada. Abre, tá novo, Não limpo usou. aí. Não usou. Pode ter usado 1, 2, 3 dias, mas é zero. Tá. Tem o que sou como novo, que você vai abrir, ele já tem tempo de uso, mas ele não tem absolutamente nenhuma marca. Não tem risco, a tela perfeita, só que é um telefone que alguém já usou 1, 2 anos. Tipo o meu aqui, ó. Tipo o seu. Concorda? Olha a lateral aí, a gente olha a lateral para ver se não riscou a lateral. A lateral é fogo, meu. O seu tá sou como novo, meu. Sou como novo. E tem uns que estão meio riscadinho. Aí eu tenho minhas marcas de uso. É nóis, Jordão. Dá pro gasto ainda, né? Dá pro gasto. Eu estaria no Shopify, no Troca fly. Trocafy. Aí, então, lá eu compro esse remanufaturado, Recondicionado. recondicionado. E o meu? Eu posso vender o meu lá? Ainda não, você vai poder. Mas como que eu faço? Dá pro teu filho, você não vai dar pro teu filho isso aí? Não, mas esses que estão sendo vendidos lá, chegaram em vocês como? Chegam de 3 maneiras. O arrependimento do consumidor. Número 2, a gente tem um programa que chama iPhone para sempre, com o Banco Itaú. Sim. O programa é 21 parcelas, pequenininhas, 3% do valor do produto. 22ª parcela, 30% do valor do produto. Só que você pode falar, não vou pagar, me devolve o telefone usado, eu te dou um novo e você recomeça as 21. Então essa é a minha segunda fonte de captação. Os iPhones que voltam do iPhone para sempre, a gente recondiciona, vem para cá. São muitos? Qual o tamanho? Pode falar? Olha, Milhares? O Itaú já me deixa eu fazer ofereceu conta. isso aí.
Não, vamos por partes. O iPhone para sempre deve ser um dos principais canais de venda de iPhone do Brasil. Já? É muito grande. Se você é um cara que troca o iPhone constantemente, é a melhor solução É uma que tem no boa. mercado. Eu pensei que demorasse para entregar. Não é? Não, Na hora que saiu o 15, no dia seguinte. eles entregam em casa esse programa aí. Na sua casa. A Lide, meu amigo, Entrega em casa. em 8 capitais, te entrega em 24 horas. É bom o negócio, porra. Ah, legal. Não, eu tinha visto, achei que era, porque é do Itaú, né? Pensei que era demorado, né? Não. Que o Itaú até ver não sei o quê, até assinar não sei o quê, tem os boletos, tem os diretores vão carimbar não sei o quê, Não. até chegar saiu 15, né? Dia seguinte. Pensei que era lento. Tinha essa impressão de lentidão. Que ia demorar para receber. Já tá na loja e cadê o meu? Não, pode rápido, comprar lá, então. cara. Rapidinho. Então essa é uma segunda fonte de captação. A gente tem a terceira fonte de captação. Tudo que a gente vende para o varejo, se a hora que abrir a caixa tiver algum defeito no telefone, ele me devolve. Esse eu recondiciono e ponho aqui para vender. Então tem 3 fontes de captação. Esse mercado vai explodir. Esse é o mercado que vai explodir. Porque, pensa, tem a ver com sustentabilidade, né? tem a ver com a economia circular. Mais do que isso, cara. Vamos pegar um iPhone e um Galaxy, que são... Os 2 telefones são objeto de desejo. Cara, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um iPhone. Então, o iPhone usado pode ter uma atratividade enorme. Nos Estados Unidos é enorme esse negócio. Então, aqui a gente aposta, a nossa tese é que esse é o mercado que cresce. Qual o seu celular, hein? É Galaxy? Não. Posso não falar para não queimar o filme nem com nenhum fabricante aqui? Pode não falar, pode não falar. E Xiaomi? É legal, né? Você é distribuidor Xiaomi? Não, tem uma loja online deles, no Marketplace. Pera. Xiaomi é um bom produto, tem tido muito sucesso mundialmente. No Brasil, eles ainda têm... O Júlio tem o Xiaomi ali. Xiaomi, né? Gosta? Pra caramba, Né? mas muito. Muito. Brasil, eles têm ainda uma participação muito grande no mercado cinza. Então, você abre o Mercado Livre lá, abre O que é mercado cinza? É o jeito delicado de falar contrabando. Ah. Repete aí o microfone, por favor. É um jeito sutil de falar contrabando. Cinza, não é nem branco Cinza, nem preto, né? Tá no meio ali. Mas é um bom produto. Tem tido sucesso mundialmente. Eu sempre pensei assim, se um dia eu trocar a Apple, trocaria pelo Xiaomi. Sempre me atrai, assim. Parece legal, né? Eles têm uma metodologia tudo diferente, né? Onde os usuários dão palpite de como tem que modificar. Não funciona no Brasil, né? Funciona na China isso. Mas eles têm um fórum onde os consumidores podem falar, pô, essa tecla aqui não tá legal desse jeito. Eles vão acumulando feedback e uma vez por mês eles te atualizam o teu sistema operacional. Lá fez um sucesso enorme. E o lançamento também era diferente, não sei se ainda anunciava o produto por 7 dias e algo assim, né? Tipo, fórmula do lançamento, né? E aí, se não comprou nesses dias, não tem mais. Não sei se ainda é assim. Aqui no Brasil, há uns anos atrás, eles lançaram, depois eles saíram do Brasil. E aí eles lançaram num cinema e deu uma confusão fenomenal, porque tinha não sei quantos quarteirões de fila, começou a dar muvuca. É um sucesso, né? Eles têm loja ainda no Ibirapuera? Tem no lojas, shopping Ibirapuera. Tem. Nas lojas eles vendem muito o ecossistema, né? Tem mais de uma loja? Não, tem. Deve ter uma meia dúzia já. Mas você já foi numa loja deles? Nunca fui. Vai Nem na do Ibirapuera ainda fui. Vai que é legal. Não, o celular em si, você não vai ver muita novidade, mas eles têm todo um ecossistema ali de coisas diferentes. Guarda-chuva que a água escorre. Sei lá. Vai lá que você vai ver. Tipo Polishop, assim. Tipo aquele catálogo que tinha nos aviões de invenções americanas, muito louco. Exatamente. Que você via a invenção, tinha um catálogo, né? Não tem mais, Sky Mall, né? Acho que é Sky Mall. Sky Mall, isso aí. American Airlines tinha páginas e páginas de coisinhas curiosas, legais. A princípio você fala, eu vou usar isso aí. Você tem vontade de comprar tudo, né? Tem vontade de comprar tudo. Mas são coisas que você compra, não é
Você usa uma vez, não usa mais, né? Essa é a ideia. É. Mas compra outra. Continua comprando. É que você não toma cerveja, cara. Eles têm um negócio lá que você põe em cima da latinha de cerveja, Em cima? prende assim em cima e a cerveja vira chopp. É uma licença poética aí, mas fica parecido com chopp. Oi? Você já trabalhou em empresa brasileira? Agora está numa empresa brasileira. Agora estou numa empresa brasileira, Trabalhou com coreano, empresa coreana, americana, chinesa chinesa. e japonesa. Qual que é, qual que é a diferença das culturas empresariais aí? Jordão, aprendi muito com todas elas. O que você aprendeu com cada uma delas aí? Vamos de trás para frente, olha. O chinês... vamos começar com o japonês, na verdade. Cara, eu trabalhei 6 anos na Sony Ericsson, que é uma cultura... Era sueca japonesa. Uhum. Sueca japonesa? Né? Eles se juntaram para fazer celular. A Sony e a Ericsson. Eles eram de uma... Você trabalhava no Itaim? Não. Tem alguma coisa no Itaim? Tinha uma Sony lá. Tinha uma Sony Ericsson no Itaim. Não, era do Vai, a turma do Vai. Não, aí é Sony mesmo, computadores Sony. Cara, eu acho que lá eu aprendia... todas as coisas eram tratadas de uma forma super respeitosa. Uma cultura assim de prezar muito mais você tomar as decisões corretas, independente do tempo que você toma. Ou que vai levar para ter resultado. Que vai levar, mas pensando sempre no longo prazo. Passei aí 6 anos na cultura coreana. E a cultura coreana é de uma... Eles não desistem nunca. Então, eu falava pro meu time assim, ó, vocês estão achando engraçado aí o que o coreano está fazendo? O bicho não desiste. E realmente eles vão. 10 quilômetros depois que a gente já parou, eles continuam. E é um traço cultural, né? Esses caras, em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, destruiu a Coreia do Sul de um dia para o outro. Esses caras não tinham comida, casa, não tinham nada e tiveram que reconstruir o país rapidamente, senão eles iam morrer ali. Isso ficou na cultura. Então, são caras absolutamente resilientes. E com os chineses, que foi o último, eu passei por uma fase onde a Lenovo, que é chinesa, comprou uma boa parte da IBM. Sim. Comprou o ThinkPad, né, que era os computadores, até hoje são os computadores. Cara, e me impressionou a forma como eles receberam a cultura americana, pouco a pouco assimilaram o que tinha de bom, mas levaram para a cultura deles o modo de operar. Então eu passei por essa transição ali, onde quando eu entrei parecia IBM, quando eu saí parecia Lenovo. Então eu vi como é que eles sabiam se adequar a uma cultura nova e trazer essa cultura nova para o modo de visão deles. Então eu aprendi com todos, cara. E o chinês, qual é o modo de visão deles? Eles são caras, eu diria que eles estão no meio do japonês e do coreano. Eles não são nem... o coreano preza muito mais a velocidade. Então, eles acham que é melhor você... Faz agora. Se errar, você conserta. Enquanto o japonês, ele olha e fala assim, não, vamos acertar o caminho aqui. Inclusive, talvez por isso os coreanos cresceram, os japoneses acabaram se modificando para empresas de maior valor. Né? Então, eles têm conteúdo... Mas eles saíram da briga de televisão, praticamente saíram da briga. Hoje eles são pequenos em televisão. Os chineses, eles estão mais ou menos ali no meio do caminho. Eles prezam a velocidade, mas também prezam o longo prazo. Então, é muito interessante, meu. E aparentemente nenhuma dessas ideias seria aceitada numa empresa brasileira, né? Tipo... não, pera, vamos fazer com calma, não tem pressa, vamos prezar pelo longo prazo. E aí outra ideia, não, faz aí, se der pau, não tem problema. Parece duas ideias assim que
numa empresa brasileira não são muito aceitáveis, sabe? Não é não? A empresa brasileira. Qual né? que é a da empresa brasileira? Pô, você que Se é essa pergunta tivesse sido feita lá na Coreia, o coreano te perguntasse isso. Você que é um empresário brasileiro, você tem que responder essa. Eu acho que a empresa brasileira é uma empresa de adaptação. Porque aqui você tem que se adaptar, né, cara? Aqui muda tudo o tempo todo, né? Muda a lei, muda a regra, porra, muda o mercado. E você tem que... Aqui parece que tá sempre apanhando. Sempre apanhando. Você acorda, qual que é a novidade? Qual é a novidade? Qual que é a novidade? Parece que tá sempre apagando incêndio. Tá sempre na modo reativo. Está sempre sendo surpreendido por alguma coisa. É isso aí. E aí tem Quantos que se anos tem tua adaptar. empresa? Aí tem que se adaptar. Aí tem que se adaptar. É isso aí. 20 anos já. Porra, herói, né? Herói. Sobreviver 20 anos no Brasil, meu amigo. 20 anos. Parabéns, meu. ou você é meio louco, não sei. Um pouco de cada, Os né? dois, né? Então, acho que no Brasil a gente sabe se adaptar. Né? Porque a gente tem a necessidade disso. E muda o ICMS. Agora muda o governo mudou a sei lá que lei. Porra, você se adapta novamente. Chama o cara de TI de novo. Chama. Toma daqui, toma de lá. Você tá acostumado, acho, né? É sparring, né? Vou te contar só uma história rápida, acho que a gente está estourando o tempo. O mercado brasileiro tem uma lei que chama DIFAL. Já ouviu falar disso aí? DIFAL? DIFAL. DIFAL é o seguinte, cara. Quando o online começou a ficar grande, alguns estados começaram a reclamar. Falou, sim, essa empresa está aí no Rio de Janeiro, vendendo aqui para o meu consumidor aqui em Recife. Para quem que vai ficar o ICMS? Então criou-se o DIFAL. Fica metade para cada um. Sim. Nós estamos em 23. No começo de 22, um advogado aí descobriu que a lei do default tinha sido escrita de forma errada. Então nós todo mundo entrou com uma ação para não pagar metade do ICMS. Vamos pagar só metade, outra metade está escrito errado, não vamos pagar. E aí aquele imbróglio, né? Porque alguns pagavam com medo, outros não pagavam. Passou o ano inteiro. O STF julgou e falou assim, tá errada mesmo. Esquece, nós vamos escrever uma nova lei. Escreveram uma nova lei. Desculpa, eu errei o ano, 21. O Bolsonaro me assina a lei, em vez de assinar em 21, ele assina no dia 4 de janeiro de 22. A briga recomeça, porque se é uma nova lei, ela vale no ano ou vale no ano seguinte? Todo mundo outra vez na justiça. Então o Brasil é louco, né? Como é que você explica isso para um gringo? Não, o DIFAL outra vez a gente está brigando. Então a gente precisa de adaptabilidade. Show de bola, galera! Obrigado, meu amigo. Prazer estar contigo aqui, meu. Não, obrigado a você por ter vindo. Silvio Stagni, Alai, Tropify. Toca-Fai. Recondicionado, vamos lá. Recondicionado. Júlio, Silvio, agora olha para aquela câmera ali, ó, e manda um recado para você. É muita câmera. Olha pra lá. Estúdio é gigantesco. Olha para aquela câmera e manda um recado para você assistir daqui 5 anos. É um recado para você. No dia 26 de maio de 2028, eu vou mandar essa mensagem para você ver, esse trecho. Tá bom. Então, é uma mensagem do passado para o futuro, para o Silvio do futuro, sobre um plano que o Silvio do futuro tem que ter feito nos últimos 5 anos, de 23 para 28. Beleza, vamos lá. O Silvio, ó, Toca-Fai, recondicionado. Que daqui 5 anos você olhe para trás e fala, pô, eu aproveitei minha vida nesses 5 anos. É isso que eu quero. Te vejo lá. Não, espero que eu espero que eu esteja te vendo aqui. Você não falou até 2000 e quanto? 2949, será? Tá lá, né? Gostou? Muito legal, meu. Tem alguma coisa que você quer falar que a gente não falou? Não, ficou show de bola, meu. Achei que a gente ia falar 15 minutos aqui e ir embora, pô. Aí passou 1h30 já. Passa rápido, né? Passa rápido. E nem falou tudo, né? Nem começou ainda. Tá de mais um pouco, ele aprendeu o recondicionado. Galera, esse é o Silvio Stagni. Silvio Stagni no Instagram, Silvio Stagni no LinkedIn, procura ele aí.
Se você tá vendo esse vídeo no ano 2439, manda mensagem aí que tá vivo com certeza, porque ele tá envolvido com os eletrônicos. Chat GPT. Ele já é vendedor da Skynet aí. Os caras também vão te olhar com bons olhos aí quando tudo acontecer. Né? E Silvio Stagni, galera. Segue o cara aí. Obrigado, Jordão. Obrigado por ter pessoal. vindo aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, galera. Valeu. Até o próximo.